Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai entrar de cabeça num verdadeiro campo de batalha de ideias. O Barroco está longe de ser apenas poesia antiga empoeirada, viu? A estética e a dualidade intelectual que definiram essa era formam uma história fascinante. É literalmente a arte do contraste extremo. O claro e o escuro, o sagrado e o profano, tudo misturado. E na literatura, essa tensão atingiu níveis simplesmente extraordinários. Para entender esse período, a grande pergunta que fica no ar é justamente esta: como a humanidade responde a contradições profundas e a angústia existencial? Sabe, o período barroco foi marcado por uma instabilidade gigante. O mundo estava vendo o fim das certezas do Renascimento, o choque das reformas religiosas e a sensação de que a vida era curta demais ganhou um peso esmagador. E essa pergunta não é só um exercício filosófico, não. É o problema central que a literatura daquela época tentou resolver. Havia um sentimento geral de que o tempo estava escorrendo pelos dedos e de que a realidade nua e crua era dolorosa demais. E é exatamente desse caldeirão que saem as duas grandes respostas para essa crise. E o que os textos de origem apontam é brilhante. O gongorismo e o quevedismo não são só estilos opostos. Na verdade, eles são irmãos, nascidos da mesmíssima dor. Ambas as correntes refletem a crise do homem barroco. É super importante entender que essas duas turmas não estavam simplesmente criando arte pela arte. Elas eram, na real, duas estratégias de sobrevivência psicológica. Dois mecanismos de enfrentamento radicalmente diferentes para uma realidade em colapso. Enquanto uma busca fuga através do excesso absoluto, a outra busca o confronto através da mente. Então, vamos explorar a primeira via. Seção 1. Gongorismo, a beleza artificial. É só imaginar uma casca extremamente luxuosa, uma tentativa deslumbrante de encobrir uma realidade sombria. O gongorismo, que o pessoal também chama de culteranismo, ganhou esse nome por causa do poeta Luís de Gôngola. O foco absoluto aqui está na forma, na arquitetura da palavra, na ornamentação extrema. A ideia primária era transformar a poesia em algo puramente culto e profundamente aristocrático. Era um estilo feito de propósito para ser inacessível às massas, ficando o mais longe possível da linguagem do dia a dia. Cada verso era lapidado como uma joia rara, com um nível de preciosismo que chega a tirar o fôlego pela extravagância. E as ferramentas para construir essa joia são de cair o queixo. O gongorismo abusa da metáfora e da hipérbole, criando exageros visuais monumentais. Mas o traço mais maluco talvez seja o hipérbato. Basicamente, é uma inversão violenta da ordem natural da frase. É como pegar as palavras, colocar no liquidificador e embaralhar tudo para criar um efeito erudito e enigmático. Além disso, eles usavam latinismos e um monte de referências à mitologia clássica para elevar o texto. Tudo banhado numa linguagem intensamente sensorial, palavras que trazem cores vibrantes, sons estrondosos e texturas riquíssimas. Um verdadeiro banquete estético projetado para sobrecarregar quem lê. No fim das contas, o ponto crucial é este. O objetivo do gongorismo é impressionar os sentidos. É uma estética sonora e um rebuscamento visual gigantescos. Diante da crise que a gente comentou, a resposta do Gôngora era construir um refúgio de beleza artificial tão complexo que, por um instante, a angústia da vida real desaparecesse. É literalmente a fuga pelo maravilhamento. Mas e o outro lado da moeda? Vamos para a seção 2, quevedismo, o jogo de ideias. Enquanto uns fugiam para a beleza, outros escolhiam o caminho inverso, exigindo um esforço mental bem mais denso. O quevedismo ou conceptismo leva o nome do seu maior mestre, o Francisco de Quevedo. Esse é o peso pesado intelectual do barroco, sem dúvida. O foco aqui é o conteúdo, a agudez absurda do raciocínio e um jogo intrincado de ideias. O intelecto, a lógica e a retórica tomam o lugar daquela estética puramente visual. Em vez de colocar enfeites na dor existencial, o quevedismo disseca essa dor com a precisão de um cirurgião literário. As características refletem perfeitamente essa postura analítica. Usa-se muito paradoxo e antítese para expressar aquelas contradições esmagadoras da vida. A luz e a sombra, a vida e a morte caminhando juntas. É a arte de pegar ideias opostas e criar associações que forçam a mente a trabalhar. Curiosamente, as palavras em si até podiam ser mais diretas, bem menos enfeitadas que as do gongorismo. Mas o significado é incrivelmente denso, exige decifração e tem uma presença forte de silogismos, que é o raciocínio lógico formal estruturando a poesia. É quase como se o poema fosse uma tese filosófica. Portanto, o objetivo final do quevedismo é convencer a inteligência. Em vez de embelezar o mundo superficialmente, essa escola tenta explicar, ou melhor, questionar a realidade com uma profundidade assombrosa. Eles exploram a essência dos grandes dilemas, o fato de a vida ser passageira, a inevitabilidade da morte e aquele fluxo impiedoso do tempo. É um confronto direto e reto com a crise, usando a mente como única arma. O que nos leva ao choque inevitável.
Seção 3. O grande duelo literário. É importante notar que essas escolas não ficavam de mãos dadas. Elas eram ideologias em choque. De um lado, a gente tem o gongorismo mirando nos sentidos, os olhos para imaginar a cena e os ouvidos para a musicalidade das palavras. Do outro, o quevedismo ignorando totalmente essas distrações e atirando direto na mente. A razão nua e o intelecto puro. É a eterna batalha, pessoal. A fuga física contra o confronto racional. E na prática, a diferença central é esta: a forma contra o conceito. O gongorismo é obcecado por como se diz alguma coisa. A embalagem é a mensagem, sabe? Se o mundo tá feio, a embalagem tem que ser maravilhosa. Já o quevedismo tá focado no que se diz. O núcleo conceitual é o que importa de verdade, a verdade crua das palavras. Não importa quão sem enfeites ela esteja. Para deixar isso bem amarrado, essa tabela mostra o contraste de forma bem clara. O alvo do gongorismo são os sentidos, enquanto o do quevedismo é a mente. O elemento-chave muda da forma para o conceito. Os truques favoritos de um são a metáfora e o hipérbato, para criar aquela beleza estrutural, e os do outro são o paradoxo e a ironia, para gerar tensão lógica. E olha só a complexidade. No gongorismo, o desafio para quem lê é traduzir um vocabulário dificílimo. Já no quevedismo, as palavras são fáceis, mas o raciocínio por trás delas é um baita labirinto mental. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, seção 4, o cenário no Brasil. O Barroco não ficou preso na Europa de jeito nenhum. Ele atravessou o oceano e encontrou um terreno super fértil por aqui. E no contexto brasileiro, tem um nome que pegou essa dualidade inteira e aplicou de forma explosiva: o Gregório de Matos. Mais conhecido pelo apelido genial de Boca do Inferno, ele foi o maior mestre dessas técnicas no Brasil colônia. O mais incrível é que ele transitava entre as duas ferramentas. Ele usava a complexidade visual do gongorismo nos poemas líricos e religiosos, mas acionava a ironia cortante e a lógica densa do quevedismo na hora de fazer suas famosas críticas satíricas. Ele basicamente pegou a crise europeia e ancorou na hipocrisia da sociedade baiana da época. A literatura, afinal de contas, é sempre um espelho. Entender essa briga entre gongorismo e quevedismo é entender duas reações incrivelmente humanas ao medo e ao caos. Isso deixa uma provocação para encerrarmos esta análise. Ao olhar para as turbulências do mundo de hoje, as sociedades atuais preferem lidar com suas crises, criando maravilhas puramente estéticas para distrair os sentidos, ou escolhem encará-las de frente, usando o peso da lógica e do intelecto. A resposta, assim como lá no Barroco, diz muito sobre quem nós somos. Fica aí a reflexão. Até a próxima análise profunda.